De volta com o Educador em Entrevista, eu estou aqui na companhia dos vereadores. Vereador André, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, telespectadores da TV Educadora, bom dia, Marcelão, bom dia, Adriano, Valéria, é um prazer, uma honra estar aqui de novo com vocês. Também o vereador Marcelo Arruda, obrigado pela participação com a gente, bom dia, Marcelo. Luciano, eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui participando do programa da TV Educadora. Quero dar meu bom dia aos telespectadores, aos cidadãos de Batatais, a toda a equipe da Rádio TV Educadora e dizer que nós estamos aqui para trazer informação para a população a respeito do nosso trabalho, acerca da atuação do vereador, para esclarecer também qual é o papel do vereador nesse contexto da administração pública, né? E dar uma satisfação para a nossa população. Perfeito. Bom, vocês integram uma comissão da Câmara que trata de assuntos de desenvolvimento para o município, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho qual o papel dessa comissão e como tem andado o trabalho. Marcelo? Então, essa comissão foi uma comissão proposta pelo André, que a gente tem essa preocupação realmente, que a gente vê que Batatais, os nossos filhos, né, tem que sair de Batatais, né? Vão estudar fora, se formam, depois de qualificados, eles não encontram um mercado de trabalho aqui na nossa cidade. Então a gente tem uma preocupação realmente de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, geração de novos empregos, e então juntos a gente tem buscado alternativas e soluções e propostas para essa questão. Outro dia nós estivemos em visita à incubadora de empresas aqui no Distrito Industrial e a gente teve a grata notícia e ao mesmo tempo uma preocupação de saber que a nossa incubadora ela já tem algumas empresas lá que teriam condições de estar saindo da incubadora para ir para o mercado para trabalhar, mas que elas não conseguem se instalar porque não tem local adequado para elas. Então não é que essas novas empresas não tenham capacidade de pagar um aluguel ou de construir um imóvel próprio, é que elas não têm aonde, porque tem problema de CETESB, meio ambiente, né, impacto de vizinhança. Então todos esses aspectos são complicadores para essas empresas saírem para o mercado. Então elas continuam incubadas e aí elas deixam de crescer e ao mesmo tempo elas impedem que novas empresas ainda sendo geradas tenham possibilidade de se desenvolver dentro da incubadora. Então a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso e a gente tem alguns projetos aí visando a solução desse problema. Quais seriam? A construção de mais um espaço para a incubadora de empresas, porque hoje o espaço que nós temos lá está ocupado e limitado e os espaços são pequenos, então talvez a gente tenha um novo barracão que pudesse ter espaço um pouco maior para aquelas empresas já mais avançadas que elas pudessem migrar para esse novo espaço antes de ir para o mercado. E uma outra possibilidade que a gente sonha dentro do distrito industrial, criar um microdistrito bem de frente ali a incubadora, o CAI, que tem uma área que é uma praça, que de fato não é praça, não é área verde, está um espaço abandonado, que a gente poderia de imediato, já que nós temos infraestrutura de água, esgoto, asfalto, está tudo pronto naquele quadrilátero, a gente poderia lotear aquele espaço só para micro e pequenas empresas, dando preferência inclusive para aquelas que vão sair da incubadora, né? Dessa forma a gente poderia gerar aí oportunidade para desenvolvimento, crescimento de novas empresas e geração de emprego e oportunidade para que a nossa população, principalmente aqueles que são mais qualificados, possa se fixar na cidade e com renda. Perfeito. E André, como é que surgiu a ideia de montar esse núcleo na Câmara? Bom, a gente, como vereador como de primeira viagem, né? Mas a gente já tem uma experiência legal de comércio, trabalhei 26 anos com o Pedro Bianco e a gente vê há longos anos, né, a nossa cidade sempre precisando de empregos. Então nós fizemos essa comissão, além do Marcelo, eu tenho o vereador Gustavo Rastelli, tenho o vereador Cima, né, o Ocimar, e tenho o vereador Júlio do sindicato também, somos em 5. Então a gente está fazendo várias visitas, né, vários conceitos, preocupações, porque você vê, a gente teve um ano muito difícil, um ano de muito desemprego na nossa cidade, né, tivemos um saldo positivo de 501 empregos em 2017. Só que vamos levar em conta que a usina Batatais, né, teve que fazer o seu outro turno, né, que
na obrigação trabalhista, contratou a metade disso, só foi a usina. E graças a Deus que nós temos a usina, né? Nós temos aí uma balança comercial da usina, né? Que tinha uma comercial, foi recorde o ano passado, com 97 milhões, né? Sendo que só a usina, 96,3% que foi desse dinheiro. Então esses 3,7% são as outras empresas de batatais. Então nós estamos muito preocupados com isso. O quê? Ajudar essas empresas, trazer novas empresas, né? Além desse projeto que o Marcelo tem trabalhado, batalhado, nós estamos aqui. Então, nós temos que lutar por novos distritos, né? Há um ano atrás, mais ou menos, no meu segundo gabinete itinerante, até o Marcelo sabe disso, foi quando surgiu essa ideia. Eu recebi um rapaz, ele chama Emerson, ele tem uma fabriquinha, né, no fundo de casa de pallet. E até a semana passada eu fui fazer uma visita lá novamente, começou a chover, ele teve que guardar todos os pallets porque não tinha local mais para colocar. Então eu acho que se desse uma oportunidade dele comprar um terreno maior, ia gerar mais emprego, mais fluxo de caixa, mais imposto para a nossa Batatais. Então a nossa comissão é essa, é tentar trazer e melhorar e ajudar o poder público, né, nessa função. E o que é interessante, Luciano, me dá uma parte, André, é que as pessoas, elas não estão simplesmente pedindo, olha, eu quero que me doem um terreno, não é isso. As pessoas, elas querem comprar, elas estão dispostas a investir, mas a gente está sem esses locais, né? Então é importante realmente a implementação do novo distrito industrial, que agora a gente está aqui rezando para que de fato ele saia do papel. Nós temos inclusive uma outra proposta para levar para o senhor prefeito, que é o seguinte: essa verba que está vindo para a pavimentação do distrito, o término da infraestrutura, não vai contemplar toda a obra que precisa ser feita. E se toda a obra não estiver executada, a gente não consegue disponibilizar os terrenos, os lotes, para aqueles empresários que já estão comprando os terrenos possam iniciar suas obras. Então a gente andou estudando, nós temos, inclusive com a participação da Associação Comercial, a agência Desenvolve SP do Estado de São Paulo tem uma linha de crédito que poderia financiar essa infraestrutura complementar que vai faltar para a gente terminar de uma vez o nosso distrito industrial e já colocar em funcionamento. E através do Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico, que é para onde esses recursos da venda desses lotes deveriam estar sendo direcionados, com esses recursos do fundo, pagar esse financiamento para Desenvolve SP, que teria no mínimo 6 meses de carência e até 60 meses de prazo para pagar. Então, quer dizer, as próprias prestações dos lotes já pagariam o financiamento. Isso não oneraria nada a nossa administração municipal, não traria nenhum impacto financeiro no sentido de fazer andar as demais secretarias, os demais departamentos da nossa administração. Então a gente roga para que a administração tome essa iniciativa e vamos executar de uma vez logo todo o complexo para poder dar logo esse pontapé que a nossa cidade tanto anseia e espera. Para a gente fechar aqui a questão que a gente estava falando, né, do distrito, o Carlos Eduardo colocando, né, como é que fica a questão desse risco, né, de as pessoas adquirirem terreno e não construir, como acontece em outras áreas, como por exemplo no Parque Têxtil, né, ou muitas vezes as pessoas começam a obra, levantam uma parede lá, mas não dá andamento. Então, Luciano, nós temos inclusive uma comissão na Câmara também que trata exclusivamente da questão dos distritos industriais. A gente tem tido um pouco de dificuldade porque nas gestões anteriores essa comissão ela já gerou relatórios propondo para a administração tomar providências no sentido de retomar alguns lotes. E a administração não tomou essa iniciativa. Então é o que a gente discutia aqui agora há pouco. Não adianta a comissão propor que sejam retomados os lotes, fazer convocações, intimações, dar prazos, etc., se a administração não fizer cumprir o que tiver previsto nessas intimações. Então o Parque Têxtil realmente é uma coisa que nos incomoda muito, né? Na outra gestão houve essa convocação para que as pessoas regularizassem, alguns começaram a fazer lá a sua obra de fundação, infraestrutura e tal, e aí a coisa se acomodou de novo. Então a gente vê que tem casos de empresários que tem lá 6, 7 lotes no Parque Têxtil e não construiu em nenhum dos lotes. Então nós vamos de fato
reconvocar esses empresários e vamos dar prazos para que eles cumpram o que estava previsto no contrato. Em não sendo alcançado esse objetivo, o que a nossa comissão tem que fazer, e nós o faremos, é propor que a administração atue retomando esses terrenos de volta para fazer novo processo licitatório de concorrência para que outros empresários possam então investir nessa localidade. No Distrito Industrial Antigo, nós temos ainda alguns poucos terrenos ali que estão nessa situação e que também estão sendo objeto de estudo da nossa comissão e que nós esperamos poder contribuir para que alguma coisa seja feita. É Carlos Eduardo, né? Uhum. Carlos Eduardo, eu vou te falar que efetivamente não é simples. Eu falo que é um intrincado político, infelizmente, que se apropria dessas situações e você pede uma providência de retomar, mas isso vai repercutir mal, etc. O que nós precisamos ver sempre, é o que eu digo, é a supremacia do interesse público. O interesse coletivo é que tem que ser privilegiado e não o interesse de particulares. É isso que falta em Batatais, a gente levar mais a sério e levar até as consequências finais. Perfeito. E André, a gente vê isso, né? O quanto a pessoa que resolve investir e entrar numa ação dessa tem que ter um capital de giro, tem que ter um fôlego, porque senão a gente acaba mais congelando o desenvolvimento da cidade do que de fato caminhando. Ô Carlos Eduardo, boa tarde, né? Obrigado pela pergunta. Isso mesmo, né? Que o Marcelo vem falando desses lotes, né? A gente ontem eu estava conversando com um grande amigo meu. Ele falou assim: André, aqui em Batatais, né, é uma cidade assim, do interior que é o melhor carnaval que existe aqui na região. E isso a gente tem que falar mesmo. O carnaval nosso aqui é de excelência. Então, por que a gente não aproveitar isso durante um ano? Por que, através até mesmo do Parque Teixo, ou mudar o Parque Teixo, ou a gente fazer até uma incubadora de empresas voltada para o carnaval, voltada para materiais para carnaval. Nós temos carnaval quase o ano todo no Brasil, né? Muitos lugares fazem carnaval. A gente poderia ser também um fabricante, né, de produtos para o carnaval. A gente não sai daqui para ir para São Paulo comprar. Por que a gente não pode trazer empresas para cá? Inclusive, até esse dia para trás, o Sabará nos convidou, acho que o Marcelo também esteve lá, conversando com o prefeito, ele falou de fazer comodatos, né? Eu acho que isso seria um incentivo até para as empresas a terem esse respaldo também, né? Porque eles vão comprar o terreno e aí para construir, mas vão ter uma comodata às vezes para tentar a fazer a sua empresa, a trazer e gerar mais empregos automaticamente, né? Porque não adianta só trazer aqui mais comércio, tem que trazer também indústrias e empregos para a nossa cidade. André, eu queria complementar essa sua informação, que Batatais, infelizmente, está na iminência de perder algumas empresas justamente por essa questão. Tem alguns empresários que estão situados aqui em Batatais que eles pagam um aluguel de alguns espaços, inclusive no Distrito Industrial, de uma empresa que já funcionou e hoje deixou de ter atividade, o dono inclusive faleceu, o terreno está na mão de herdeiros e esses empresários estão pagando aluguel, um aluguel que chega próximo de R$7 mil por mês aí, e eles precisam fazer novos investimentos para a empresa crescer e eles ficam naquela situação de investir no que não é deles, né? E as cidades ao nosso redor aqui estão ligadas nessa situação aí. Inclusive esse empresário, eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas ela já foi convidada para levar sua empresa lá para Altinópolis. E inclusive a prefeitura de Altinópolis doou o terreno para eles construírem a empresa lá. Então nós precisamos ficar antenados, porque se a gente não agir, né, o que vai acontecer é que nós vamos acabar perdendo ainda empresas e empregos para cidades de fora. Nesse caso dessa empresa que eu estou dizendo, eles já geram 40 empregos em Batatais e com os novos investimentos que eles estão programando fazer, poderiam chegar a 80 funcionários, além de um faturamento próximo a R$10 milhões. Então, quer dizer, como que a gente vai abrir mão de uma empresa dessa? Nós precisamos agir rapidamente. Então tem que ser uma estratégia. É difícil que eu falo assim que Batatais hoje, se a gente for, nós temos várias estratégias zero para serem concretizadas.
concretizadas. São tantas prioridades, mas nós precisamos dar efetividade a cada uma delas, porque senão nós vamos perder para a concorrência. E aproveitando a questão, né, a gente está num período aí de carnaval, a gente sempre fala da questão da estância turística, né, de quanto a estância turística pode colaborar com recursos, e muitas vezes as pessoas não entendem o funcionamento da estância, mas você fala assim, olha, mas está pondo dinheiro que poderia estar no asfalto no carnaval, não é? Não, com certeza, Luciano. Essa é uma questão que a gente constantemente está sendo cobrado. Eu mesmo, a semana passada, fiz uma postagem elogiando o empenho da UESB na realização do carnaval. Olha, é uma luta pessoal, sabe? Eu digo que as pessoas se comprometem até com o seu próprio patrimônio pessoal na realização do evento. A prefeitura está fazendo um investimento? Está fazendo, mas o investimento não é suficiente. E aí as pessoas reclamam muito, mas esse dinheiro podia estar sendo usado na saúde, na educação, para tampar buraco, etc e tal. Gente, o que nós precisamos entender é o seguinte, essa verba do DAD que vem para a nossa instância, que é cerca de 2 milhões de reais por ano, ela precisa ser investida em ações que gerem desenvolvimento turístico para a cidade, tanto de infraestrutura, quanto de eventos, enfim. Porque a gente precisa de fato se tornar uma instância turística e para isso trazer visitantes para a nossa cidade. Quer dizer, como que nós vamos trazer visitantes para a nossa cidade se nós não temos eventos, se nós não temos infraestrutura turística? Até no passado, muito dessa verba direcionada para as instâncias foi utilizada em outras obras de infraestrutura com a pseudo-alegação de que era uma infraestrutura necessária para subsidiar o desenvolvimento turístico, etc. e tal. E isso passou no passado, mas nós precisamos agora ter um comportamento diferente. Até porque, Luciano, você bem sabe que hoje há um ranqueamento das cidades de interesse turístico e é como se fosse um campeonato, vamos falar de futebol, que o pessoal gosta muito, né? Aqueles que forem mal posicionados na tabela do campeonato vão cair para a segunda divisão, meu amigo. E aí os 2 milhões que nós temos hoje vão passar a ser 600 mil por ano. Então nós precisamos ficar atentos. Eu entendo que as pessoas muitas vezes se sentam... Eu não consigo entender por que esse dinheiro está sendo aplicado lá se está faltando ali. Infelizmente, na administração pública, ou felizmente, muitos recursos têm assinatura carimbada, tem destino certo. O dinheiro da educação não pode ser usado para construir ponte. O dinheiro da saúde não pode ser utilizado na alimentação na creche. Então a gente tem que seguir essas normas, o que tem que ter é uma boa gestão, mas que nós temos essas limitações, nós temos e a gente tem que fazer. Então a gente apanha muito. Eu tomei pancada a semana passada porque eu me posicionei favoravelmente ao carnaval. Eu quero ver esse evento realizado como uma indústria do carnaval em Batatais. E eu espero, assim como o André deu a sugestão aqui da gente trazer empresas de confecção, de fabricar produtos voltados ao carnaval, eu quero ver isso gerar outros frutos e não apenas o desfile ali para apresentação, o lazer de 2 ou 3 dias, mas que isso repercuta para o ano inteiro, inclusive para trazer mais visitantes para a nossa cidade. Então eu peço a compreensão e o esforço de todos para tentar enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Uhum. E entender também, uma outra questão que a gente sempre acaba vendo e que as pessoas se acostumaram com as coisas como eram, né? Eu vi a postagem das pessoas falando assim, mas está vendo pessoas de fora desfilar. É isso que é uma instância turística, né? Pensa no Rio de Janeiro e em São Paulo, a quantidade de pessoas do Brasil inteiro que desfilam naquelas escolas de samba. É esse o contexto do trade turístico, né? Traz a pessoa para desfilar, ela vai pagar um hotel, alimentação na cidade, consome no evento, isso tudo gera recurso para o município. Luciano, inclusive, se a gente observar hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas pagam para desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Se o nosso carnaval voltar a ter a qualidade que nós já tivemos no passado, como não são todas as cidades da região que fazem desfiles, isso pode acontecer em Batatais também. E o mais interessante é isso que você disse, é a gente atrair as pessoas para Batatais, para que eles venham, paguem para assistir o nosso carnaval, paguem para desfilar na nossa cidade, e isso começa a movimentar outros negócios na cidade, que é o que a gente espera que aconteça. Pegando o gancho, Marcelo, legal isso aí, muito bom. A gente percebe que, igual o ano passado, o que aconteceu com a Festa do Leite, o poder público não investiu
né, quase nada, e fizemos uma festa do leite. Não foi igual os moldes do passado, mas os meninos estão de parabéns, porque fizeram uma festa legal, que fez o quê? Trouxe gente de fora, movimentou o comércio. Então, a mesma coisa que a gente estava conversando naquela hora, né? São 600 mil reais que a prefeitura está gastando para ganhar 2 milhões. Antigamente era 2 milhões e meio, abaixou para 2 milhões agora. Se a gente não fizer mais eventos aqui, como carnaval, com outras coisas, vai cada dia mais abaixando, igual mesmo o Marcelo falou, né? Daqui a pouco a gente perde o evento e o recurso que vinha para a instância. Né? É essa a grande colocação. Quando a gente pensa, mesmo as estruturas que não estavam diretamente ligadas ao turismo, né? Se a gente faz um rápido pensamento dos últimos anos, né? Estação de tratamento de esgoto está aí em função dessa verba e por ter feito carnaval e eventos no passado. Tipo, a gente não tirou dinheiro do bolso, como várias cidades tiraram para pagar a taxa, em função disso. Várias praças nos bairros foram feitas com esse recurso, né? Poços artesianos e adutoras também tiveram um empenho desse recurso, né? Então, a gente percebe que vários itens de infraestrutura que estão hoje na cidade, alocados na cidade, beberam desse recurso, né, com investimento muito menor. Né? Com certeza. E eu gostaria de destacar também, Luciano, que é um outro aspecto importante, que é o seguinte: não só a importância de você trazer turistas para a nossa cidade, mas se você deixar de emitir turistas, o dinheiro também fica aqui. Por exemplo, nos últimos anos, quantos batataenses saíram de Batatais na época do carnaval para ir para Rifaina, para ir para as praias, enfim, para outras localidades, para gastar o nosso dinheiro fora da nossa cidade, né? Então eu falo, se essas ações, além de atrair turistas de fora, conseguirem promover com que os batataenses fiquem em Batatais, consumam localmente, gastem no comércio local e façam suas atividades na cidade, isso é geração de riqueza para a nossa cidade também. É um aspecto bastante importante de se considerar. E as pessoas não vão ficar aqui se não tiver evento nenhum na cidade. E quando a gente fala com qualquer comerciante na cidade, o resultado é exatamente esse, né? Olha, o período que eu tive carnaval na cidade, que eu não tive, o que eu deixei de arrecadar. Isso aí. Eu mesmo, como vendedor de sapato, né? A gente, assim, graças a Deus, atende muitas escolas em compra de sapato, tudo. Então, a gente já teve uma melhora já esse ano, graças a Deus, já um carnaval diferente do ano passado. E o formato do carnaval desse ano, como o Marcelo falou, de trazer mais turistas, a gente vê até Abadá agora, que legal. Quer dizer, o pessoal vai ver na região, olha lá em Batatais, está tendo Abadá, vamos para lá, vamos curtir o carnaval. Porque o carnaval gostoso, além do desfile, é você também participar junto ali com as pessoas, né? Outra coisa que eu acho importante também, só complementando, é o seguinte: que esse investimento da administração está sendo feito agora na retomada do carnaval, né? O meu desejo, a minha esperança realmente é que a UESB também se profissionalize e entenda que esse suporte não deve ser permanente, né? A partir do momento que o carnaval é retomado, ganha credibilidade das empresas de bebida e outras na área de marketing, por exemplo, a UESB possa andar com as próprias pernas e realizar o carnaval independente do investimento. Então, esse investimento aqui do carnaval, num futuro próximo, quando o carnaval estiver andando sozinho, que esses recursos possam ser investidos em novas atividades de interesse turístico para desenvolver outras atrações para o nosso município. Perfeito. Marcelo, eu quero agradecer a presença, já deixar o convite aqui para a gente fazer outras rodadas aqui junto com o núcleo aqui da Câmara, discutir um pouco mais do desenvolvimento da cidade. A gente agradece sempre a presença. Luciano, eu que agradeço também a paciência dos telespectadores que estão aqui nos acompanhando. Eu gostaria só de fazer uma ressalva, terminando aqui, eu até vinha conversando agora com o André, que nós viemos juntos para cá. Então, gostaria de esclarecer uma questão para a população, né? A gente tem sido muito cobrado da população em determinados aspectos, que as pessoas imaginam que o vereador tenha uma verba de gabinete, que a gente tenha um orçamento no nosso gabinete para fazer ações de assistência social, doar cesta básica, pagar a conta de energia elétrica, etc. e tal. Eu gostaria que vocês soubessem, gente, que nós não temos nenhuma verba de representação no gabinete. Tá? E nem, como muitos imaginam também, assessoria. Nós não temos nenhum assessor que trabalhe diretamente com a gente,
que possa nos auxiliar no desenvolvimento do nosso trabalho. Isso é uma questão muito séria. Eu, particularmente, sinto bastante falta deste aspecto, né? Porque se a gente tivesse uma assessoria, inclusive, o assessor estaria sempre dentro da Câmara para poder fazer essa triagem, orientar as pessoas, estar recebendo sempre a população quando nos procurasse na Câmara. Mas no sentido realmente de dar uma orientação de como fazer, porque às vezes chega um pedido de cesta básica para o vereador, e nós não temos verba de representação de gabinete para fazer isso. Qual é o nosso papel? Entrar em contato com a assistência social, fazer um encaminhamento e pedir para que se faça uma análise social para ver se é o caso de uma ajuda emergencial, que aí sim vai acontecer. Então esse sim é o nosso papel. Agora, pagar contas, conta de energia elétrica, enfim, nós não temos verba de representação para isso, tá? Existem, por exemplo, em outras esferas, às vezes o deputado lá tem uma verba de gabinete de 30, 40 mil reais por mês, nós não temos nenhum centavo. Se eu quiser mandar uma correspondência do meu gabinete, eu tenho que pagar do meu próprio bolso, assim como qualquer ação que a gente queira fazer. Então eu só gostaria de deixar esse esclarecimento para que as pessoas tivessem compreensão, porque às vezes a exigência que está vindo em cima da gente, a demanda que está vindo em cima da gente, é pelo desconhecimento das pessoas ou por uma ideia equivocada da situação. Tá, meu muito obrigado a todos e um grande abraço. André, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço novamente, né? A gente sempre está aqui com as portas abertas. Eu quero deixar aqui que a nossa comissão em 2018, nós vamos lutar muito por desenvolvimento econômico, demais, além do que foi esperado em 2017. Né? Eu quero parabenizar aquela frente de trabalho, nosso projeto que nós aprovamos aquela vez do passado, que ainda deu uma parada agora, não sabemos porquê, mas no momento que foi se discutido aquela frente de trabalho, a gente poderia ter pensado além, um pouquinho melhor disso. Como? Eu já tinha falado com o Marcelo na nossa comissão, lá em Santo Antônio da Alegria, o prefeito lá fez um projeto que ele mesmo paga o aluguel das empresas, só que a empresa tem que contratar. Registrado, tudo com carteira de trabalho, tudo assinado, né? Então, acho que além desse projeto da frente de trabalho, nós poderíamos ter feito o quê? Vai gastar quanto? 100 mil, 90 mil com essas frentes de trabalho? Por que não pegar 50 mil ou 40 mil, chegar lá no Distrito Industrial? Nós sabemos que muitas pessoas pagam aluguel lá. Tem muitos empresários que pagam. Eu descobri um lá que paga R$ 1.800. Chega para esse cara falando assim, ó, a prefeitura vai pagar esses 1.800 para você, fazer um projeto que vem do executivo, só que você vai ter a obrigação de contratar 2 pessoas com carteira em registro, tudo, a previdência, tudo certinho. Então isso seria um incentivo para o trabalhador e também para o empresário. Tiravam o aluguel dele, mas contrataria uma pessoa nos moldes da lei, não que está fazendo essa frente de trabalho, que está dando um problema para a gente muito cobrado também, né? E a outra coisa é o pedido o quê? Estão feita a reforma da Previdência, a reforma do trabalho, só que a reforma principal para o nosso país seria a reforma trabalhista, a reforma tributária. Né? Os tributos que o empresário paga é carnívoro, né? Eles trabalham o ano inteiro e pagam um tributo essencial, um tributo que está arrancando o couro do empresário. Então a gente tinha que lutar isso na esfera também, igual o Marcelo falou, na esfera federal, lutar por um imposto único, um imposto justo para o empresário, que trabalha tanto, que poderia contratar mais pessoas para dar um salário melhor para o teu funcionário. Eu quero parabenizar a população e agradecer. De volta com o Educador em Entrevista, a gente fala um pouquinho a respeito de carnaval agora na companhia do Leonardo. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez estamos aqui, né, já para algumas dúvidas do pessoal e também o sorteio do nosso camarote. O pessoal compartilhou aí, né? Bom, falando de sorteios, né, nós tivemos aí ao longo das casas do samba sorteios de ingressos para o carnaval. Isso, exato. Todas as casas de samba, né, começando da casa de samba da Mocidade, do bloco, encerrando na Casa de Samba do Morro. A gente teve todos os nomes aí que já foram sorteados através do pessoal que compartilhou nas redes sociais, né? Marcou os 3 amigos para o evento e esses sorteios foram feitos e a gente tem os nomes desse pessoal. Se caso haver alguma dúvida, né, sobre esse sorteio, como foi realizado, a gente tem
tudo formalizado aqui também. Perfeito. Lembrando que os nomes que constam da relação são os nomes que o pessoal usa no Facebook, onde foi feita a divulgação e a campanha, tá certo? Na Casa do Samba da Mocidade, Tamiri Silva, Carlos Augusto Santos, Michel Débora, Ludmila Lud Moraes, Renata Viotti Perreira, né, que foi na Mocidade também. Na Riachuelo, Fran Erivan, Cristina M. Silva, Gisele Taconelli, Eveline Lopes e Mara Silva. Na Quadra do Castelo, Ana Laura Blanc, Geisa Santos, Serginho Oliveira, Nayara Salles e Gabriela Canavês. Na Quadra do Acadêmicos, Patrícia Helena, Sheila Souza, Letícia Neves, Lainara Santos e Adriana Souza. Na Liberdade, Rita de Cássia Camargo, Bárbara Oliveira de Paula, Pamela Moreno, Gisele Melo e Vitor Duarte. Na Quadra do Morro, Fran Blanc, Demunari, Adriele Pimenta, Luana Helena, Débora Tomazella e Emilene Blanc. E também na festa de Santos Reis teve sorteio: Maria do Carmo da Silva Pereira, Nilson Ferreira de Oliveira, Marlene Donizete de Castro, Gesualdo Henrique Baviera e Célia Aparecida Quirino. Para retirar o convite, deve ir até onde, Léo? Isso, pessoal, teve muita gente que já foi na sede da UESB, né, já fez a retirada desses ingressos. Quem ainda não retirou, vai lá retirar, entendeu? Porque o evento já é na sexta-feira, nosso primeiro dia, que é com os shows no trio elétrico, né, e o desfile já é no sábado também. Então, população de Batatais, ontem tivemos congestionamentos de vendas nos nossos pontos de vendas. Vocês que estão deixando para a última hora, carnaval é sexta e sábado. Vamos lá, vamos acordar, né? Exatamente, né? Teremos já trio elétrico nessa sexta, tá certo? Sábado, com desfile das escolas de samba. Você que costuma desfilar todos os anos, ainda não foi na sua agremiação do coração escolher fantasia, corre que ainda dá tempo, tá certo? Mas o desfile já é no sábado, então procure a escola do seu coração, escolha a sua fantasia para desfilar. Uma das novidades desse ano, deixa eu mostrar para o Adriano aqui, é o abadá, né? É o diferencial aí, o abadá do Batatais Elétrico. Lembrando que o abadá é vendido à parte, seja do camarote, do ingresso, do open bar, né? Ele é um extra aí. Exatamente, Luciano. A gente pede que o pessoal entenda, entre nas nossas redes sociais, entre na nossa página da UESB e confirme. O abadá é um anexo do ingresso, tá? Você vai comprar seu ingresso de pista, seu ingresso de área VIP, seu camarote, você tem que ter o abadá separado. É uma peça que custa R$30 para ter acesso à pista. Esse acesso à pista te dá direito para descer atrás do trio elétrico. São vendas limitadas, tá? A gente não vai vender para todo mundo, não. E o pessoal que tiver o abadá vai descer automaticamente para o trio elétrico. A gente vendeu todos os nossos abadás. A gente pode abrir uma exceção para vender as pulseiras separadas para a descida do trio. Que tem muita gente, às vezes, que quer ir com a sua própria camiseta personalizada, né? Tem os grupos. Então, automaticamente, vocês vão utilizar a pulseira também para descer. Mas compre o seu abadá, porque já é uma peça personalizada do nosso carnaval e você terá acesso direto ao trio elétrico. Perfeito. E último item de hoje aqui, né? Sorteio do camarote. Vocês fizeram uma promoção relacionada ao camarote, que quem comprasse ingresso antecipadamente, postasse a imagem do ingresso nas redes sociais, estaria concorrendo a um camarote. Exatamente. Fizemos nesse meio intervalo assim que começamos as nossas vendas, quem comprasse o ingresso e postasse o seu ingresso na página da UESB, automaticamente já concorreria a um camarote. A gente vai fazer esse sorteio agora. Então teve muita gente que fez isso, postou errado, a gente não trouxe para cá, e teve um pessoal também que postou repetido, a gente não trouxe para cá porque a gente teve um pessoal que fez essa parte de averiguar isso certinho. Então usar o mesmo convite de outra pessoa para postar lá, ou usar a imagem que outra pessoa postou também. Não dá, né, Luciano? Então assim, né, a gente quer fazer as coisas do jeito mais certo possível. Então assim, a gente pede também a colaboração de todo mundo. Às vezes o pessoal acha que lá atrás não tem ninguém trabalhando, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça da forma correta. Perfeito. Então vamos para a urna aqui, né? Deixa eu colocar a mão na urninha. Vamos lá, dar uma remexida nos cupons. São poucos aqui. Evandro Berti Rezende é o ganhador do camarote, tá certo? Evandro Berti Rezende leva o camarote para o carnaval.
só entrar em contato aí com o pessoal da UESB para já garantir o seu camarote, tá certo, Evandro? Léo, quero agradecer a presença. A gente continua ao longo dessa semana dando detalhes a respeito do carnaval e reforçando para as pessoas, né? Corram para garantir seu convite, porque se deixa para a última hora, muitas vezes o próprio site não dá conta. Então, né, já providencie o seu convite do carnaval e retire as dúvidas na sede da UESB, que é na Praça Barão do Rio Branco, sem número, no Centro Cultural, lá no antigo SESI, tá certo? Na área central. Exatamente, Luciano. A gente que agradece pela colaboração e parceria da TV e Rádio Educadora para que esse evento acontecesse realmente, tá? O carnaval, como a gente fala, né? Os carros alegóricos já estão na rotatória e o trio elétrico também já está na rotatória. Então, já é aproveitar, a gente está hoje já numa terça-feira, então temos quarta e quinta, porque na sexta vai ser assim, gente, não tem mais prazo, é apertar o pé aí, quem quiser já comprar o seu ingresso antecipado para evitar filas, tá? A gente vai ter um atendimento personalizado também, mas que nem, se você quer ter a paciência de comprar o seu ingresso na porta, espere, mas se você quer comprar o seu ingresso e já quer entrar direto para o evento, que vai começar a partir das 8h30 da noite, entendeu? Já corra, antecipe a sua compra, porque no dia vai ter lotação nesse sambódromo. Tá? A gente que agradece e foi um mês bem trabalhado, o pessoal que imaginava que às vezes não teríamos tempo para isso, trabalhamos determinados, tá? Está aí, o carnaval vai ser apresentado como o seu novo formato e a gente pede a ajuda de toda a população de Batatais, pede o carinho de todo mundo para que venha para o nosso evento, prestigie, porque esse evento tem que continuar todos os anos, tá? A gente que agradece, um abraço a todos. De volta com o Educador Entrevista, 6º bloco, agora na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui debatendo mais uma vez. Bom, irmão, na última visita aqui, né, no programa, nós conversamos de vários temas e ficou, a gente não teve tempo, né, para discutir, para falar um pouco, que é uma temática que realmente preocupa as pessoas, que é a questão do suicídio. Perfeitamente. Foi muito bom a sua abertura no sentido de esclarecer isso, né? Porque realmente é um assunto tão, assim, interessante no sentido de que é importante discutir sobre ele. E o tempo que nós tínhamos não seria possível. E mesmo hoje também, por mais tempo que nós tenhamos, não dá para a gente fazer uma abordagem que seria assim, de vários aspectos que envolve a questão do suicídio no Brasil, no mundo, na nossa região. E é claro, nós vamos a gente foca principalmente na nossa cidade. Agora, é importante que a gente não fuja dessa temática, porque geralmente ninguém gosta de falar disso, né? Esse assunto ele é um tabu, realmente, até às vezes nos próprios meios de comunicação. As pessoas não gostam de tratar desse assunto. Eu peço perdão para você, telespectador, que de repente possa ter tido esse trauma familiar ou com um amigo, e vocês poderão até achar, mas por que estão vindo falar disso? Então, a gente fala assim, nós não podemos fugir disso. E uma das formas que nós temos de fazer prevenção, porque é possível sim fazer prevenção disso, nós temos aí a cartilha do Ministério da Saúde a respeito desse tema, porque começou a chamar a atenção, principalmente na questão do aumento, ou seja, os índices de suicídio entre os jovens, a juventude. Então, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha e ele traz vários tópicos, que a gente vai falar de algum deles, mas eu queria chamar a atenção para vocês terem uma ideia de como é uma coisa que a gente não pode deixar passar batido. Nós temos uma média de 800 mil pessoas que praticam o suicídio por ano no mundo. Então, nós podemos dizer, se dá uma média de 40, aliás, de um suicídio a cada 40 segundos. Só para você ter uma ideia, o tempo que eu vou ficar aqui, a hora que eu sair daqui, mais de 40 pessoas terão praticado suicídio, e sem contar as tentativas. Porque as tentativas, elas giram em torno, vamos jogar na média, entre 15 e 20. Para cada pessoa que morre, nós temos 15 a 20 tentativas que não morreram. Então, ou seja, se a gente juntar tudo isso aí nós teremos um número assustador. Outra coisa que chama a atenção,
é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 e 29 anos. Segunda causa de morte. É claro que o trânsito quase que ninguém alcança, mas entre jovens é a quarta causa de morte entre as pessoas entre 15 e 44 anos. É claro, se eu juntar tudo, ela vai ser a 10ª, e as pessoas não dão muito valor. Tá 10ª, tá lá longe. Mas aí, é claro, você imagina que geralmente crianças, elas não vão cometer suicídio. Então, quer dizer, já é uma grande parte da população que fica fora. Nós temos muitas pessoas que, por problemas de saúde, por problemas de mobilidade, também não terão como fazer isso. Então já é uma grande parcela também que foge dessa estatística. Mas então nós estamos contando o grupo de faixa etária que seria praticamente acima dos 10, 12 anos, quando está aí na pré-adolescência, né? Mas uma coisa interessante também é que ao longo da história sempre se tratou a questão do suicídio como problemas psiquiátrico, psicológico, né? E o sociólogo Emílio Durkheim, ele foi o primeiro a chamar a atenção para a questão da raiz, ou seja, de onde é a primeira origem. E aí ele é que vai chamar a atenção, são as questões sociais. E isso é muito importante eu estar falando isso, porque a gente começa a verificar que nós não podemos partir daquele pressuposto primeiro de que é uma doença, de que a pessoa que era doente ou coisa do gênero. Não. Primeiro, então, olha só a importância do estudo que ele faz. Porque ele vai falar as questões sociais. Então você engloba aí as questões dos relacionamentos, né, do grupo social ao qual você pertence. Isso é uma coisa interessante. A questão, por exemplo, quando as pessoas falam é dívida, desemprego, mas tudo isso não tem nada a ver com psicologia e psiquiatria. Isso tem a ver com o grupo social do qual a pessoa faz parte. Então, com a crise, nós tivemos, né, o boom da Bolsa de 29, aqui no próprio Brasil, tantos suicídios nós tivemos, e tantas outras questões de guerras, etc., que a gente vai verificar que isso faz com que haja o chamado boom ou aumento de suicídio. E, então, o Emílio Durkheim, quando ele chama a sociologia para se debruçar sobre esse assunto, a questão do suicídio, então ele nos chama a atenção. Também uma outra forma de nós trabalharmos a prevenção em relação ao suicídio nas questões sociais. E é interessante, irmão, citar isso, né? Porque todo período de crise também é chamado de Grande Depressão. O período de 29 foi chamado de Grande Depressão. Né? E aí, é claro, a grande, você imagina que nós temos as pequenas, que nós temos aí as médias. Então, o que ele chamou a atenção? Então, a raiz, a origem são as causas sociais, que vai, é claro, desembocar nas causas psicológicas, nas causas da psiquiatria, né? Mas nós não podemos esquecer dos chamados grupos sociais. Ao abordar esse assunto, deixar as questões sociais de lado, nós não podemos jamais. Uma outra coisa interessante é que Freud também ele vai dizer uma coisa, e isso é muito importante também, para nós trabalharmos a prevenção. A questão é que ele fala que todos nós temos dentro de nós, vou repetir, todos nós temos dentro de nós ele chama de pulsão, né? Para a vida e para a morte. E ele vai dizer, então, todos têm. O que acontece com o suicida é quando essa pulsão da morte, quando há um desequilíbrio, então ela se torna mais forte do que a pulsão pela vida. Então, ou seja, a luta pela vida, pela sobrevivência, ela acaba perdendo, e aqui então já aí é um psicólogo que está falando, né? Porque aí já houve o desequilíbrio, então essa questão da morte vai aparecer. O Durkheim também, ele coloca algumas coisas e eu vou fazer questão de ler para não falar besteira, porque eu não sou especialista do assunto, né? Para estar aqui falando. Primeiro que eu não sou sociólogo, nem psicólogo, psiquiatra da área da saúde. Mas o que nós fazemos, Luciano? Nós atendemos, e eu peço perdão se você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que está aí na fila. Eu não consigo atender o número de pessoas que me procuram pedindo socorro. Tá? Aí você fala, mas se você não é profissional, porque você atende? Mas o socorro ele vem de todas as espécies. A pessoa às vezes ela vai atrás de uma busca de um apoio espiritual. E quando eu começo a conversar com a pessoa, que eu percebo algumas coisas, é claro que aí a orientação vai ser no sentido de procurar um médico, procurar um psicólogo, o CAPS, etc. E tal. Mas é um número muito grande de pessoas
que eu vou agendando, marcando o telefone, para depois fazer o contato com a pessoa, recebo as pessoas na comunidade. E isso então me preocupou muito, por isso que eu falei para você da outra vez a questão desse tema, porque nessas conversas a gente vai percebendo em algumas pessoas, e é um número expressivo, esta tendência ao suicídio. E o sociólogo Durkheim, ele diz o seguinte, as causas, ele vai dizer assim, nós temos um suicídio chamado existencial. Alguns até classificam com uma palavra um pouquinho pesada, que eu não gosto muito de usar, que é a palavra egoísta, né? Ou seja, quando a pessoa olha para si mesmo somente e ela vê que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Então, por que se usou o nome egoísta? Porque ela não pensa no grupo, ela não pensa nos mais próximos. Então, ou seja, eu vou me matar, mas eu não pensei na minha esposa, que vai ficar viúva, eu não pensei no sustento dos meus filhos, eu não pensei na vergonha que a família vai passar, eu não pensei em um monte de coisa. E isso tudo, então, porque de repente essas coisas podem ajudar a pessoa a tirar isso de ideia. Quando ela pensa que os filhos vão sofrer, que o sustento da casa não vai ter, que a esposa vai sofrer, então ele fala desse chamado suicídio existencial. Nós temos o chamado suicídio altruísta. Aquela pessoa que acredita que a sua morte vai trazer benefício para muitas outras pessoas, né? Esse chamado altruísta, ele se confunde muitas vezes com o ideológico. O que é um suicídio ideológico? É quando a pessoa pratica o suicídio por uma questão política ideológica. Então nós poderíamos citar aqui os kamikazes, nós poderíamos citar os homens-bombas, nós poderíamos citar aqueles que jogaram um avião no World Trade Center, né? São pessoas assim que ela não valoriza, ela joga a vida dela fora por causa de um ideal que ela acredita, e até às vezes esse fanatismo pode ser não só político, ideológico, mas pode ser religioso também. Nós temos também casos assim. Nós temos suicídio por vingança, né? Pode parecer que não, mas ele é muito mais comum até. Que é aquela pessoa que ela foi tão machucada, tão magoada por alguém, ela não suportou e ela quer vingar. E qual que é o raciocínio? Se eu morrer, ele vai carregar a culpa da minha morte. Então a gente chama isso de o suicídio por vingança. Nós temos também o suicídio chamado, é um nome meio esquisito, mas seria legal ou judicial, aquela pessoa que ela acha que pela lei ela tem que morrer. Pelo que ela praticou, pelo que ela fez. Por exemplo, às vezes você ouve alguma notícia aí de algum deputado japonês que comete suicídio porque desviou dinheiro, porque não sei o que, etc. Tal. Então ele julga que ele teria mesmo que ter o castigo, e o castigo dele seria esse, a pena de morte que ele mesmo decreta e que ele mesmo executa. E nós temos também o suicídio em massa, né? Vocês já viram em alguns casos aí, geralmente muito associado à questão do fanatismo religioso, né? Principalmente associadas às questões de fim do mundo. De volta na companhia do irmão Francisco, a gente falando um pouquinho a respeito de uma temática complicada, que é a questão do suicídio. Eu interrompi, irmão, estava tratando da continuidade do tema aí. Eu só lembro, então, que eu falei que agora eu dei uma visão geral que envolve a questão do suicídio. E agora eu queria, assim, praticamente trabalhar aquilo que pode nos ajudar no dia a dia. E mais uma vez, eu digo que não sou especialista da área, mas que em virtude do alto número de pessoas que me procuram e que você percebe essas coisas, isso nos assusta. Eu estou falando isso aqui tranquilamente, qualquer pastor de uma igreja protestante viria também, ele sabe disso, qualquer padre, né, sabe disso, ou qualquer outra religião que se dê conselhos, orientações, direção espiritual, saberia da gravidade disso que eu estou falando. Primeira coisa, a gente precisa de desmistificar alguma coisa. Existe um mito, isso é mito, porque cientificamente não tem base, de que onde as pessoas são mais estudadas ou ricas, o índice de suicídio é maior. É preciso esclarecer o seguinte. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que nos países mais desenvolvidos, as estatísticas são mais confiáveis. E em virtude disso, então, exatamente tudo é lançado, então aparece. E que às vezes nos países, principalmente de terceiro mundo, as estatísticas primeiro não são confiáveis ou sequer são feitas. Então,
os casos são também maiores, mas eles acabam não sendo lançados. Então, por isso que, estatisticamente falando, o índice de suicídio às vezes acaba parecendo menor nos países mais pobres, etc., tal, mais, onde as pessoas não têm um grau de conhecimento, de estudo maior. Então, isso a gente fala de mito, com exceção de um único detalhe que também a Organização Mundial de Saúde pontua. É que às vezes as populações mais pobres, são mais sofridas, elas resistem mais a determinados tipos de, entre aspas, sofrimento. Então, a única ressalva que realmente a Organização Mundial de Saúde faz seria nesse sentido. Uma coisa interessante também é nós notarmos que as mulheres, elas tentam mais o suicídio do que os homens. Mas os homens são os que mais morrem na prática do suicídio do que as mulheres. Qual que é a justificativa para isso? Os meios empregados para a prática do suicídio que as mulheres empregam são menos eficazes no sentido de se obter o resultado. E os homens, geralmente, os meios utilizados pelos homens, e aqui se aparece aí o enforcamento em primeiro lugar e as armas de fogo. Então, por isso que o índice de mortes no masculino é maior do que o feminino. Em alguns casos até o dobro, ou até 60%, aliás, chega até dobrar, mais de 100%. Uma coisa interessante também, os municípios, e isso aqui está no site do Ministério da Saúde, os municípios onde tem CAPS, é interessante, o índice é 14% menor. Vou repetir, porque também nós precisamos atuar preventivamente no sentido de desmistificar. Todos nós, em determinados momentos da vida, podemos precisar de um psicólogo, podemos precisar de um psiquiatra, profissionais da saúde. Por quê? Existe aquela coisa que quando se fala a pessoa, procura um psicólogo, eu não estou louco, eu não sou louca, você está me chamando de louco, e a pessoa não vai. Não, nós precisamos. É o profissional que está ali para a nossa disposição. E aqui, então, eu estou mostrando para vocês, com números, com dados do Ministério da Saúde, que nos municípios onde tem CAPS, ou seja, onde as pessoas têm acesso a esses profissionais que eu estou falando, o índice de suicídios caiu 14%. Olha lá, 14%. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar essa questão. Ferramentas de apoio e estruturas. Tem estrutura, tem ferramenta, que está ali colocado à nossa disposição. Mas, infelizmente, então, esse é um outro tabu que nós precisamos derrubar. Que quem procura psicólogo, psiquiatra é porque está louco, não tem nada a ver. Qualquer pessoa podendo durante a sua vida, e qualquer um de nós durante a nossa vida vai precisar. Porque é aquilo que eu estava dizendo com base científica, sociológica e psicológica, do Cain e Freud que eu citei. Nós temos dentro de nós essas duas pulsões, da morte e da vida. Então, isso todo ser humano tem. Uma outra coisa interessante também, quando nós falamos de estatísticas, que é preciso também a gente falar, é que existem muitas tentativas que não são registradas, elas não aparecem nas estatísticas. E por que elas não são diagnosticadas? Porque a pessoa se sente envergonhada ou a própria família abafa para não aparecer. Isso é muito comum. Uma outra coisa que também é muito interessante é que nós temos alguns suicídios que depois acabam tomando a aparência de homicídio ou feminicídio ou outra coisa do gênero, nesse sentido, pela forma como ele foi executado. Mas também o contrário pode acontecer, e é claro que em menor grau, de repente aquilo que foi homicídio ser travestido ou mascarado de um suicídio para, obviamente, encobrir o autor. Perfeito. Quando eu falei do Ministério da Saúde, você deve se lembrar do ano passado que isso assustou tanto as nossas autoridades da saúde no nosso país, o Brasil especificamente, e os dados aí da último levantamento, que fechou completamente os 10 anos, da base até 2014, para vocês terem uma ideia, foi lançado aí, vocês devem lembrar, o Setembro Amarelo, que foi justamente para chamar a atenção para a questão do suicídio. E eu tenho alguns dados aqui que eu faço questão de refletir agora, falando de Batatais. Nesse
espaço de tempo desses 10 anos que nós pegamos até 2014, o que chama a atenção? Eu pego o índice de suicídios no Brasil, né? De 10 anos, em 3 anos ele ultrapassou os 5. Os outros todo 4 e alguma coisa, 4, alguma coisa. Batatais, esses 10 anos, aí assustou um pouco. Em 5 anos, nós ultrapassamos o índice nacional. Isso chama a atenção. Por quê? É claro que os dados agora de 17, 18 estão sendo fechados, etc. Mas isso aqui você tem que se trabalhar em cima desses dados que estão fechados. É claro que o último ano contribuiu o contrário, porque aí deu 1,68. Né? Porque aqui a estatística trabalha em número de suicídios por 100 mil habitantes. Né? Então, se nós tivermos um suicídio, nós temos apenas 60 mil habitantes. O número não vai ser 1, vai ser 1, alguma coisa já. Né? Então, a gente precisa trabalhar. Se Batatais tivesse 100 mil habitantes e uma pessoa por ano se matasse, então seria 1. Mas como nós temos 60 mil, então é 1, alguma coisa. Já vai dar. Se for 2, já vai dar mais ainda. Mas nós chegamos, por exemplo, eu estava olhando os números aqui, no ano de 2012, quase 7. Quando a média nacional está em 4, alguma coisa. No ano de 2008, nós chegamos a 8,93. Então, essa estatística, esses dados que eu estou falando aqui, isso estão lá no site do Ministério da Saúde. Lá tem um sistema de dados chamado SIM, ou seja, Sistema de Informações de Mortalidade no Brasil. Então, lá trazer mortes no trânsito, mortes por câncer, por problemas cardíacos, etc. Então, está lá. A questão do suicídio está lá também nesse site. Mas, como a nossa intenção ao vir aqui é ajudar você, eu queria passar aqui alguns alertas que também estão aí em todos os sites que trabalham esse assunto, livros e pesquisas, etc., sobre o comportamento do suicida. Como é que nós podemos prevenir? É claro, conosco mesmo, porque ninguém está livre disso. Ninguém está livre de repente, uma hora para outra, passar uma ideia de dar um fim na sua vida. Mas eu nunca pensei. Mas às vezes você vai pensar em virtude de um acontecimento, de um fato que ainda pode vir a acontecer. Por isso que é bom ficar esperto. E também, é claro, com as pessoas que nos cercam. Então, a primeira coisa, que também é um mito, tabu, que nós precisamos de acabar com isso, porque pode ser que vidas tenham sido ceifadas por causa disso. Frases de alarme. O que são frases de alarme? Aqui se usou o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e os atendentes de telefone começaram, quais são as frases que eles mais ouviam no telefone? E das pessoas que depois a gente vê que a pessoa vai e comete o suicídio. Então eu vou citar assim, não aguento mais. Olha, uma frase aí. Isso você tem que ligar a anteninha quando você ouvir uma pessoa falar isso. Não aguento mais. Uma outra frase. Quero sumir. Quero sumir. Ou aquelas frases, enfiar a cabeça, querer ser um avestruz, enfiar a cabeça num buraco, eu quero desaparecer e etc. Uma outra frase, essa já é direta, né? Eu quero morrer, vontade de morrer. E aqui, se você ouviu algo desse tipo, preste muita atenção. Mesmo que alguém diga, é brincadeirinha, estava brincando. Gente, a gente não brinca com coisa séria. Então, coloque um pé atrás, né? E o mito qual que é? Quem fala, não faz. Esse é um mito. Quem fala, não faz. Só que, na verdade, quando a pessoa usa uma frase desse tipo, mesmo inconscientemente, é um pedido de ajuda. Ela está gritando. Porque a pessoa às vezes não vai chegar para você e dizer para você assim, mãe, pai, vizinho, tio, me ajuda, que eu estou com ideia suicida. Ninguém vai fazer isso. Dificilmente um ou outro vai fazer. Mas o grito de ajuda que ele dá, eu quero morrer, eu quero sumir no mundo. Então, toma cuidado com isso. E com relação ao tabu, quem fala não faz, isso é uma mentira. Porque as estatísticas dizem o seguinte, mais de 90% das pessoas que cometeram suicídio falaram que ia cometer. Quer dizer, elas deram essas frases, elas pediram socorro. Nós falávamos no último bloco a respeito disso, né, de alguns itens que a gente tem que ficar em alerta quando se trata da questão do suicídio. Perfeitamente. São chamados, os estudiosos chamam de sinais de alerta. O primeiro que eu falei foram aquelas frases do tipo quero sumir, quero morrer, e
acabar com o mito de que quem fala não faz. Faz sim. A maioria, cientificamente, estatisticamente, está provado que quem cometeu suicídio, vez ou outra, já tinha se manifestado dessa forma com um desses sinais aqui. O segundo sinal são as chamadas mudanças inesperadas. Elas podem atingir qualquer pessoa. Aquela pessoa que a gente diria assim, acima de qualquer suspeita, aquela pessoa mais equilibrada que você conhece, de repente ela pode ser atingida por esse sinal de alerta que é chamada mudança inesperada. Que mudanças seriam essas? Por exemplo, a destruição de um casamento, de um relacionamento, mesmo que seja de namoro, pode levar a essa paixão aguda, a esse extremismo. A questão da perda de um emprego, a perda da fama, a perda do dinheiro. Então, tudo isso pode levar e criar uma situação de mudança que a pessoa não tem condições de encarar e de suportar essa carga. E isso vai, consequentemente, então a gente precisa ficar muito atento quando nós temos na nossa família, quando nós temos ao nosso redor, pessoas que... o fulano largou do namoro, largou para arrumar outro. Não, cuidado. O marido foi embora com outra, largou a mulher com as crianças. Cuidado. Então são pessoas que a gente tem que... Isso aí eu estou dizendo para todos nós, porque nós não somos exceção. O terceiro sinal, você vai associar agora, preste atenção, porque isso aqui é o responsável pela maioria dos casos. Você vai associar o uso de substâncias, tais como álcool e drogas, com a depressão. Aqui eu estou falando de uma associação, não estou falando individualmente de uma ou de outra. E aqui está então o maior coeficiente, que quando você mistura substâncias psicoativas, né, com álcool e drogas, né? Porque geralmente, às vezes a pessoa que está no estado depressivo, ela está tomando também algum tipo de medicação, né? Controlada, que a gente diz, né? Então esse é o maior número de mortes, de suicídios no mundo, é quando existe esta associação. Então por isso aqui a gente diz assim, né? A questão da droga, a questão do alcoolismo e a questão da depressão, quando associadas, são sinais de alertas que nós não podemos esquecer. Uma outra coisa importante, a adolescência pode não ser sinal, a aborrecência pode não ser sinal de adolescência. É uma coisa interessante também que a Organização Mundial de Saúde chama a atenção, porque o suicídio de jovens aumentou 30% nos últimos 10 anos. Vou repetir, aumentou 30%. Jovens, nós estamos falando até 28, 29 anos de idade, que é o que a legislação, principalmente brasileira, considera jovem. Então, você imagina, aumentar 30% é um salto astronômico, é de se assustar. Então, nós não podemos achar simplesmente que qualquer adolescente, é normal que o adolescente se tranque dentro do quarto, que não conversa com ninguém, que não toma banho, que está sempre emburrado, está sempre chorando, está sempre triste. Eu achar que isso é normal da adolescência. Não, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar apoio para esse meu filho, para esse meu irmão, que de repente não quer mais sentar à mesa com a família, não quer passear com a família, não quer mais sair para lugar nenhum. É um sinal de alerta que se acendeu ali, que eu tenho que tomar cuidado. Uma outra coisa, uma coisa interessante, chama simulação de melhora. É um caso mais raro, mas pode acontecer. São pessoas que às vezes têm um quadro depressivo, né, e elas se fingem de curadas. Por exemplo, vamos citar o caso do bipolar, o caso de outros casos psiquiátricos, onde a pessoa ela tem talvez entre aspas eu vou dizer, viu, esse poder de querer manipular. E nós tivemos um caso famoso que é relatado em livros médicos, onde uma pessoa internada sob efeito de medicação e tal, ela simulou a sua melhora para poder ir para casa e se matar. E ela realmente teve alta e ao final de semana em casa acabou cometendo a morte. E por fim, aqui está o maior de todos os alertas. É o último que eu deixei por último, que é justamente quem já tentou suicídio. Quem já tentou suicídio, se você que está me vendo já tentou suicídio, cuide-se. Cuide-se, nunca dê brecha. Procura sempre o apoio do profissional, psicólogo, psiquiatra, esteja sempre junto. Se está fazendo uso de medicação, toma corretamente, procura estar sempre junto com a família e viver bem. Por quê? Se você também que está me vendo agora,
teve algum parente, algum amigo que já tentou o suicídio, você deve ficar com a atenção redobrada. Eu vou dizer aqui a estatística. Para cada suicídio, eu vou repetir porque já falei lá no início, para cada suicídio nós temos 20 tentativas. Então, de repente, quando eu falei 20 tentativas, essa pessoa que cometeu o suicídio, ela já praticou 5, 6, 7 tentativas. Então, às vezes essa ideia... É recorrente. Ela é recorrente. Então, é por isso que eu preciso dizer que uma tentativa é o maior sinal, é o maior alerta que nós devemos ter em relação à pessoa. Eu queria, eu sei que nosso tempo está indo, mas eu gostaria de, primeiro, parabenizar os veículos de comunicação que às vezes nós temos na nossa cidade e que às vezes são criticados de maneira, como é que eu diria assim, desnecessária, por falta de conhecimento. Basta você entrar no site do Ministério da Saúde e você vai ver essas orientações na própria cartilha que trata do suicídio e que tem também nas UBS essa cartilha. Os órgãos de comunicação são importantíssimos, né, nesse momento para prevenir. Primeiro, fazendo isso que vocês estão fazendo, trazendo outros profissionais, buscando programas que valorizem a vida e etc. E tal. Primeiro, para evitar o efeito contágio, né, que a gente chama de efeito Werther, o efeito contágio ele acontece dependendo da forma como você publica o suicídio, da forma como você trata na imprensa o suicídio. Então, se deve evitar notícia de primeira página, se deve evitar publicar fotos da pessoa que cometeu o suicídio, divulgar o método que ela usou nessa hora. Palavras como obteve êxito, foi bem sucedido, isso não existe. Como é que eu posso usar uma palavra dessa? Uma pessoa que deu cabo à própria vida, né? Estar sempre informando telefones úteis para a pessoa poder buscar ajuda, estar sempre encaminhando nesse sentido. E por que eu digo isso? Porque os órgãos como a nossa TV Educadora e outros veículos de comunicação têm regulamentação, têm profissionais que são profissionais orientados, formados para trabalhar. Agora, nós temos hoje uma bomba. Que bomba que é essa? São as redes sociais, né? Porque as redes sociais, quando às vezes, dependendo do que a pessoa publica, ofendeu diretamente, denuncia, spam, ou então entra com ação na justiça e tal. Mas a maioria dos casos, por exemplo, não existe uma coisa mais antiética, não existe uma coisa mais esdrúxula, mais vulgar, mais indecorosa do que você publicar foto de uma pessoa que cometeu suicídio. É um desrespeito à família, é um desrespeito às próprias pessoas que estão ali no meio social. Então, seja lá se é Facebook, se é Zap, seja o que for, por favor, né? Vamos ajudar a não criar, porque quando você faz isso, você pode, sem saber, vou repetir, para que você nunca mais publique isso. Quando você publica isso, você pode estar dando o golpe de misericórdia, às vezes no teu próprio filho, no teu marido, às vezes no teu irmão, que estava com ideia suicida, ele viu que você publicou e ele vai e comete. Por quê? É o contágio. Ele precisava de um ânimo e ele obteve justamente com a mensagem que você acabou de publicar. Então, muito cuidado nessa hora, né? Perfeito. Irmão, quero agradecer imensamente a participação com a gente, sempre embasando as suas falas, o seu conteúdo, e deixar sempre o convite aqui para participar do programa conosco. Nós aqui agradecemos, Luciana, a oportunidade de estar mais uma vez com vocês, e você que acabou de me ver aqui falando, leva isso para outros, né? Faça com que as pessoas busquem ajuda. Aqueles que se fecham, vai e oferece ajuda, levem essa ajuda. Queria desejar a todos um bom feriado de carnaval. Sei que talvez não vamos nos encontrar antes, mas sempre com aquele alerta, né? Porque nós falamos aqui do suicídio, que significa buscar a própria morte. Mas tem gente que, mesmo não cometendo suicídio, busca a própria morte de outras formas. E o carnaval é um perigo para isso. Então não dirija embriagado, né? Toma cuidado com essas coisas, não coloque em risco a sua vida, a vida de outros, da sua própria família, né? Se vai beber, então deixa o carro em casa, vai de táxi ou vai de carona com alguém que não beba. Então muito obrigado e uma boa tarde a todos. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.